Um feliz sábado a todos e a todas, passando para desejar a todos vocês um dia abençoado na presença de Deus. Gostaríamos de agradecer a vocês por compartilhar o nosso canal, por estarem em sintonia com o nosso canal a partir das redes sociais, do seu equipamento eletrônico. Desejo que Deus possa nos dar uma vida abençoada, cheia de saúde, cheia de paz. Ainda nós estamos funcionando em caráter especial por motivos de saúde, mas com o desejo de fazer com que o canal não pare e, acima de tudo, que ele possa contribuir para o crescimento espiritual e do conhecimento da palavra de cada um de vocês. Neste momento eu gostaria de convidá-los a fecharmos os nossos olhos e fazermos uma oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos com essas pessoas maravilhosas. Abençoe a vida delas, a família, abençoe a saúde, abençoe o trabalho, abençoe a casa de cada uma dessas pessoas. Te pedimos que tu nos abençoe neste momento ao recapitularmos mais uma lição da Escola Sabatina que vai, sem sombra de dúvida, contribuir para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus, amém. Neste sábado, nós iremos recapitular a lição número 6, que tem como título Jesus, o sacerdote fiel. Gostaria de convidar você para nós fazermos a leitura do texto áureo dessa lição, que se encontra em Hebreus capítulo 7, versículo 26. Vem comigo na leitura. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e exaltado acima dos céus. Meus queridos amigos e irmãos, o pecado causou um abismo enorme entre Deus e cada um de nós. Esse problema se agravou, pois o pecado também implica a corrupção da nossa natureza. Deus é santo e o pecado não pode existir em sua presença. Assim, nossa própria natureza corrompida nos separou dele, como dois ímãs na orientação errada se repelem. Estudaremos as ações incríveis que o Pai e Jesus realizaram para superar esse abismo, essa distância entre o homem e Deus causado pela presença do pecado. Em Hebreus capítulo 5 até o capítulo 7, apresenta uma análise cuidadosa do sacerdócio de Jesus Cristo. E esse sacerdócio é em favor da salvação da humanidade. O autor analisa a sua origem e o seu propósito, especificamente ali do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10. Em seguida, ele exorta os leitores a não desconsiderá-los, mas a pegar-se à esperança que isso envolve. Ele também explica as características desse sacerdócio e suas implicações para o relacionamento de Deus com os crentes. Gostaria agora de convidá-los ao primeiro tópico da lição, que vai nos trazer um tema extraordinário, que é exatamente mediador misericordioso. Vem comigo na leitura de Hebreus capítulo 5, versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhes obedecem. Uma das tarefas dos sacerdotes era mediar entre Deus e os homens e vice-versa. Um pecador como eles, o sacerdote poderia entender aqueles que ele mediava. Portanto, ele tinha que ser paciente com os ignorantes e com os perdidos, para que assim pudesse ser compreendido que Jesus não era um pecador, mas em tomar nossa natureza, ele foi aperfeiçoado pela obediência e sofrimento. Coisa maravilhosa. Desta forma, ele nos mostrou sua habilidade de nos entender e nos amar de forma profunda. Sua obediência, seu sofrimento e sua vida perfeita o qualificaram para ser um sacerdote, um mediador misericordioso entre nós e Deus. Que coisa maravilhosa, nós podermos entender que existe um mediador entre Deus e os homens, e o nome é Jesus. Convido você agora a fazermos uma leitura da primeira pergunta para recapitularmos esse tópico. Qual seria uma das tarefas dos sacerdotes do Antigo Testamento? Assinale a alternativa correta. Letra A, substituir a Deus perante aos homens. Letra B, mediar entre Deus e os homens. Então, qual seria a resposta correta? Exatamente, mediar entre Deus e os homens. Porque Jesus
né, cumpriria esse papel. Vamos agora ao segundo tópico da lição, que tem como título a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus capítulo 5, versículo 10, vamos ver o que nos diz o texto. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Para entendermos esse texto no seu contexto, é preciso retomar e rememorar alguns aspectos pertinentes ao Antigo Testamento. Abraão estava voltando de uma batalha na qual ele havia libertado o seu sobrinho Ló, daquele líder perverso que é Kedorlaomer e seus aliados. Quando o rei de Salém, Melquisedeque, que também era sacerdote do Deus Altíssimo, saiu para abençoar Abraão. O Velho Testamento faz apenas mais uma menção de Melquisedeque, que é exatamente no Salmo 110, versículo 4. A partir desse texto, Paulo usa a história incompleta do sacerdote e rei como um tipo de Jesus. Melquisedeque é como filho de Deus. Jesus é rei e sacerdote. É eterno, sem início de dias, sem fim de vida. Mas Jesus não era sucessor de Melquisedeque, mas seu sacerdócio seria semelhante ao sacerdócio de Melquisedeque. E é importante nós observarmos o seguinte, que assim como Melquisedeque era rei e sacerdote, Jesus também ele cumpre essa função como rei e sacerdote. Veja que no Antigo Testamento, os descendentes de Arão, eles eram sacerdotes, mas Jesus cumpria uma dupla missão, como rei, como criador, como ordenador de todas as coisas e como sacerdote. Vamos agora recapitular esse tópico. Pergunta número 2. Em que aspecto podemos comparar Jesus com Melquisedeque? Assinale a alternativa correta. Letra A. Assim como Melquisedeque, Jesus foi rei e sacerdote. Letra B. Assim como Melquisedeque, Jesus foi juiz e sacerdote. Qual seria a alternativa correta? Exatamente a letra A. Vamos agora ao tópico número 3, que tem como título uma mudança de lei. Hebreus capítulo 7, versículo 16, vem comigo na leitura. Quem não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Embora fossem mediadores entre Deus e os homens, os sacerdotes eles não eram perfeitos. Portanto, eles também deveriam oferecer sacrifício por seus próprios pecados. Por essa razão, eles não eram capazes de fazer as pessoas que mediaram perfeitas. Nem mesmo os sacrifícios que eram oferecidos eram em si representados ou poderiam ser ou dar a perfeição. E nesse sentido, é preciso nós entendermos a imperfeição do sacerdócio humano para nós entendermos a perfeição do sacerdócio divino. Vamos agora recapitular esse tópico com a terceira pergunta. Qual era a demonstração da imperfeição dos sumos sacerdotes humanos? Assinale a alternativa correta. Letra A. Porque eles deveriam oferecer sacrifício por seus próprios pecados. Letra B. Porque eles não deveriam oferecer sacrifício por seus próprios pecados. Vamos lá? Pensou? Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. Porque eles deveriam oferecer sacrifício por seus próprios pecados. Isso demonstrava a imperfeição desses sacerdotes. Vamos agora ao tópico número 4, que tem como título Um Melhor Pacto. Eu convido você a fazermos a leitura de Hebreus capítulo 7, versículo 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Ao mudar as leis sacerdotais, o antigo pacto, uma das bases do sacerdócio aarônico, ou seja, do que era o sacerdócio dos descendentes de Arão, teve que desaparecer e ser substituído por um novo pacto. No novo pacto, a fraqueza dos seus fiadores, os sacerdotes, descendentes de Arão, é substituída pela vida indestrutível, já que os sacerdotes, descendentes de Arão, eles eram destrutíveis. Ou seja, essa vida indestrutível do novo fiador. E quem é esse fiador? Jesus, o sumo sacerdote. De acordo com a ordem de Melquisedeque, que nós vimos que Jesus cumpria
Não é que já era um tipo de Melquisedeque, um rei e um sacerdote. Ele cumpria, já que os substitutos de Arão, os sacerdotes arônicos, eles eram apenas sacerdotes. Mas Jesus vinha para cumprir a função de rei e a função de sacerdote como fiador fiel, como fiador sem mácula, sem pecado, indestrutível, um sumo sacerdote. Além disso, há outra diferença notável que garante o novo pacto, é o juramento. Nenhum juramento é eterno, já que a morte liberta os jurados de sua realização. No entanto, o juramento feito pelo Pai a Jesus sobre o seu sacerdócio, ele é eterno, porque o sacerdócio antigo, ele não era eterno pelo que nós analisamos, pois nem o Pai, nem Jesus podem morrer. Suas promessas são garantidas, por isso que ele pode fazer o juramento, e o juramento dele é eterno. Vamos agora recapitular esse tópico. Pergunta de número 4. Considerando o novo pacto, como a imperfeição dos sacerdotes descendentes de Arão é substituída? Assinale a alternativa correta. Letra A. É substituída pela vida indestrutível do novo fiador, Jesus, o sumo sacerdote. Letra B. É substituída pela vida irrepreensível dos descendentes de Arão. Exatamente, a resposta correta é a letra A. É substituída pela vida indestrutível do novo fiador, Jesus, o sumo sacerdote, um tipo, como nós estudamos, de Melquisedeque. Deus nos abençoe, que nós possamos entender que nós temos um mediador entre Deus e um homem perfeito, indestrutível e que pode cumprir, sem sombra de dúvida, as promessas deles de salvar, de libertar e de mediar. Meu querido amigo, minha querida amiga, agora nós vamos recapitular o tópico de número 5, que tem como título o sacerdote perfeito. Hebreus 7, versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Coisa maravilhosa, não é? O que é que nós podemos entender quando a gente vê nesse texto alguns tópicos que são maravilhosos, que resume o ministério, que traduz o ministério desse sumo sacerdote que veio a esse mundo para viver uma vida impecável pelo ser humano. Primeiro, o que o texto nos traz, ele era santo, literalmente piedoso, agradável a Deus. Procura fazer a vontade de Deus. Ele é santo, ele é piedoso, ele é agradável. Isso é o que significa a expressão santo para Jesus. Outro tópico que coloca no texto, que ele era inocente, sem maldade, sem vingança, busca o bem dos outros, sem pensar no mal de ninguém. Você já imaginou isso? Se nós vivêssemos num mundo dessa forma, mas Jesus, na sua vida, na sua pessoa, traduz a sua inocência. Mas também o texto diz sem mancha, que significa puro, sem pecado, embora fosse tentado em todas as coisas, até muito mais do que o ser humano. Nunca sucumbiu ao pecado, não se entregou ao pecado, não se rendeu a Satanás. Ele é o nosso exemplo. E diz mais ali no texto que ele é separado dos pecadores. Quando subiu ao céu, foi separado dos pecadores e intercedeu por ele, porque ele foi diferente. Porque como nós, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele foi separado dos pecadores, ele foi diferente de todos os homens que viveram nesse mundo. E é por isso que ele ganhou a autoridade para interceder por nós no santuário celestial. Outro tópico que tem ali no texto também é feito mais sublime do que os céus. Meus queridos, ele é exaltado acima de tudo que existe, como o próprio Deus. Então, ele está lá, no trono da graça, naquele trono maravilhoso, mais sublime do que os céus. Ele é muito mais importante, muito mais valioso, extraordinário, mais do que qualquer coisa. Veja isso, anote isso no seu coração. E que Deus possa nos abençoar. Nesse momento, eu convido a você a recapitularmos esse tópico com a pergunta de número 5. Quais são algumas características de Jesus como nosso sumo sacerdote? Assinale a alternativa correta. Letra A.
santo, inocente, sem mancha, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. Letra B, santo, inocente, com mancha, pecador como os homens e feito mais sublime do que os céus. Qual a resposta correta? Aí, exatamente, letra A. Jesus era santo, inocente, sem mancha, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. Isso é maravilhoso, nós temos um sumo sacerdote assim. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu gostaria de agradecer a você por mais uma vez acompanhar o nosso canal, acompanhar o estudo da lição e dizer para você, não importa o que você está passando, não importa como sua vida tem se encaminhado, é hora de se voltar-se para Jesus, é hora de entregar a vida a Ele, é hora de você compreender que sem Ele, eu e você estaremos completamente perdidos. Ele está lá no céu, como sumo sacerdote infalível, puro, santo, mais sublime do que tudo, para interceder por mim e por você, como rei de todas as coisas, mas também como nosso sacerdote, intercedendo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Convido você, neste momento, a fazermos uma oração para que Deus abençoe a minha e a sua vida. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pelos momentos que aqui passamos, estudando com essas pessoas maravilhosas. Abençoe a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém.